Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Vozes da Experiência, uma iniciativa do Lar de Idosos São Francisco de Assis em alusão ao Junho Violeta, mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Hoje, nos reunimos com os profissionais que atuam diretamente na proteção, no cuidado e na defesa dos direitos da pessoa idosa, para uma conversa muito importante sobre o respeito, a dignidade e a valorização da vida. Antes de iniciarmos nossa conversa, gostaria de agradecer aos profissionais aqui presentes, aos convidados que aceitaram compartilhar os seus conhecimentos e experiências nesse importante momento de conscientização. Recebemos hoje o Sabino Outramari, que está como presidente do Lar São Francisco de Assis. Ao lado, a vice-presidente do Lar, Leila Zanini, também assessora jurídica do Lar São Francisco de Assis. Nosso psicólogo, Valdecir, a assistente social, Vilma, e a nossa enfermeira, Lídia. Vamos começar, então, contando um pouco sobre o que é o Lar. Sabino, apresente para nós o que é o Lar São Francisco de Assis e o que ele representa para o município de Pato Branco. Bom, primeiramente, Lu, é uma alegria muito grande, né, poder estar participando desse podcast num momento tão importante, num mês tão importante, com um sentimento tão valoroso de vida, né, que é essa conscientização contra a violência, da violência do idoso, né, de conscientizar as pessoas quanto à não violência aos nossos idosos. Uma outra alegria que eu quero compartilhar aqui, que eu quero também externar, é a honra, eu diria assim, de ter aceito e ter sido convidado para cumprir uma missão tão importante quanto ser presidente do Lar de Idosos São Francisco de Assis. É uma entidade filantrópica que cuida, né, que cuida das pessoas idosas, principalmente aquelas em condição de vulnerabilidade. Então, é uma alegria, é uma honra poder prestar esse trabalho à comunidade. Quando nós falamos de idosos, quando nos referimos a idosos, muitas vezes nos vem à mente apenas a fase da vida, e não é assim. Não podemos olhar para um idoso ou para idosos apenas olhando e pensando na fase de vida, nos anos que se somaram. Cada um deles traz consigo uma história. Cada um deu a sua contribuição para construir a comunidade, construir a sociedade que nós vivemos hoje. Muitos deles tiveram a oportunidade de constituir famílias, talvez outros não, mas tem um sentimento de história, né, de cada um, e isso é o que nós, como instituição de acolhimento, buscamos sempre preservar. Fazer com que, mesmo mesmo nesse sentimento de acolhimento, ele possa ter, nesse ciclo da sua vida, uma qualidade de vida, né, para esse período da sua vida. A nossa instituição já é praticamente aí beirando os 40 anos, e ela nasceu de um sonho coletivo, de um sonho de pessoas visionárias, talvez pessoas que já percebiam que um dia haveria uma mudança na estrutura familiar, haveria um novo ressignificado, né, dos comportamentos das famílias, e pessoas que sonharam coletivamente, já olhando com muita empatia, com um sentimento de empatia, com um sentimento de solidariedade, tiveram, então, essa grande ideia de fazer um lar de acolhimento. Depois vieram se somando a estas pessoas, vieram se somando outros voluntários, outros colaboradores, outras pessoas que vieram se somando e trazendo, né, ao longo da história, fazendo um trabalho de trouxesse, né, essa dignidade para essas pessoas acolhidas.
desde a sua fundação, o lar tem sido um verdadeiro lar, né, para aqueles, e a gente costuma muito, né, usar esse termo, né, fazer o lar ser verdadeiramente um lar para aquelas pessoas, né? Então hoje nós oferecemos muitos serviços, né, alguns serviços, ou muitos deles, que conseguem dar uma qualidade de vida aos nossos acolhidos. Temos, e como mencionado aqui pela Luna no início, né, psicólogo, eu trabalho o serviço de psicologia, o serviço de enfermagem, monitoramento médico, acompanhamento médico. Temos assistência social com as atividades, executando atividades de convivência dos nossos idosos, né, para proporcionar momentos, né, de convivência entre eles, tão necessária que eles convivam com pessoas da sua idade, mas também proporcionando encontro com intergeracional, né, levando crianças, enfim, são serviços que a gente entende que agrega, são serviços que somam. Então, tudo isso buscando dar essa dignidade, dar essa qualidade de vida aos nossos acolhidos. Mais do que prestar um serviço, prestar este serviço que eu mencionei, mais do que isso, é proporcionar um ambiente familiar, onde cada idoso que se encontra no lar, ele possa ser reconhecido pela sua individualidade. Talvez as atividades sejam coletivas, mas buscamos sempre respeitar dentro do lar a dignidade e a individualidade de cada um dos nossos acolhidos. Muitas vezes falamos e ouvimos, né, ouvimos de que alguns preconceitos, alguns entendimentos errados, né, de que a respeito de uma casa de acolhimento, a respeito de uma entidade, né, de uma ILPI, de uma entidade, de uma instituição de longa permanência de idosos, mas justamente esses serviços que a gente presta. A gente tenta aproximar, é claro, e fique né, bem compreendido de que nenhuma entidade, nenhuma instituição, nem mesmo o lar substitui a convivência com a família. A convivência com a família está acima, mas o que o lar faz, o que o lar se propõe é aproximar a convivência da família, tentar proporcionar esses momentos e complementar com esses serviços que eu acabei de mencionar. Então, assim, Lu, é um pouco do que o lar vive, né? Cada idoso, cada acolhido, né? Sente-se acolhido por uma equipe preparada, uma equipe preocupada, uma equipe que tem sempre, né, um olhar de carinho, um olhar de nossos colaboradores, dos nossos voluntários que se aproximam dos nossos idosos, sempre buscando levar esses momentos de qualidade de vida. Me permita, Sabino, fazer uma complementação agregando à sua fala, que somos um complemento da família para aqueles que têm família. Mas nós temos muitos acolhidos que não têm familiar algum e que então a família deles passa a ser os nossos colaboradores, a nossa diretoria, os outros acolhidos, né? E eles se veem dessa forma, eles se veem como família. Eles se autoajudam, eles se preocupam uns com os outros, eles criam vínculos lá dentro do nosso lar, né? Da nossa casa. Então, É uma verdadeira família, a né? verdadeira família. E é um caso, assim, compartilhando de uma acolhida que tem familiar de segundo grau e que foi visitar, né? Foi um feriado de Páscoa ou de Carnaval. E quando eu cheguei, eu falei, como é que foi o passeio?
tava bom, mas eu não vi a hora de voltar para casa. Uhum. Verdade. Então, Exatamente. esse sentimento é muito gratificante, né, para nós. Nós comentamos inclusive exatamente esse assunto na nossa reunião de diretoria. Não é um asilo, não é um depósito de ser humano, não é alguém que está esquecido, não. Realmente é um lar. E assim eles se sentem, né? Isso é muito gratificante para todos. Quantos acolhidos a casa atende no momento? Hoje nós estamos com 38 acolhidos, né, entre masculino e feminino, né, e depois vamos poder falar aí sobre como funciona essa questão de vagas, como é que funciona. Mas eu queria completar aqui o que a Leila trouxe, que me ocorreu agora, Leila, de uma senhora, de uma acolhida que ainda está conosco, de quando nós assumimos, né? Os primeiros dias, toda vez que eu chegava no lar, ela dizia assim: o senhor não vai me mandar embora, né? O senhor não vai me mandar embora. Querida. Mas por que eu iria mandar embora? Assim, não, porque eu não quero ir embora, aqui é a minha casa. O senhor não vai me mandar embora. Então esse é o carinho que se nós vamos tendo por eles também vão construindo com a gente. Eu posso fazer uma complementação também? Pode, claro que pode. Com a fala do seu Sabino, nós temos também um acolhido lá, né, não posso citar o nome. O familiar queria levar ele, né, na semana do Natal para passar ali uns dias. Não, ele falou exatamente: "Não, eu não vou não, senão você não me traz de volta". Ficava com medo do familiar não levar ele de volta para casa dele. Eu digo assim que é muito gratificante que, por ser membro da diretoria, não estou lá tão presente quanto o Sabino, que fica lá todos os dias, né? A Passa por diretoria é lá. toda voluntária, né, Leila? Acho que é Sim. bacana a gente frisar isso também, né? Por esse fato, né? Por sermos uma diretoria voluntária, temos então os nossos afazeres e muitas vezes acaba que até vou no lar, mas ficamos ali na frente, né? Resolvendo assuntos administrativos, as demandas que nós temos. Fizemos reunião com a equipe multi e acaba que falta esse tempo de entrar e dar um abraço e dar um carinho. E aí, quando a gente entra e de repente, aí sei lá, passou 10, 15 dias, eu tava com saudade de você, por que você não veio mais? Então, isso é muito gostoso, né? Sentir que eles estão lá bem, que eles se sentem pertencentes e que eles têm o lar São Francisco como o seu lar, como a sua casa. E podem fazer pedido de comida, que estão com vontade de comer, né? Se querem sair passear, se querem comprar roupa, se querem comprar presente de Natal, né? Como aconteceu já comigo, uma vozinha que falou: eu quero ir comprar um presente para fulano e para fulano. Então vamos comprar esse presente. Isso é muito gostoso, né? Respeitamos, sim, como o Sabino disse, a individualidade e a vontade de cada um. Bom, pessoal, então após conhecermos um pouquinho da história do lar, vamos entrar no contexto do assunto tão importante, né, deste mês, que na verdade o mês de junho né, é uma simbologia, né, na parte da violência, mas que tem que ser os 12 meses, né, não é só o mês de junho. Lídia, queria que você falasse um pouco para nós, você como enfermeira, como que você caracteriza e como que você consegue identificar quando um idoso está sofrendo ou sofreu violência? Se tem alguma forma que você consiga identificar, não somente na chegada, né, nesse novo acolhimento do lar, mas em si num contexto geral. Então, assim, a violência hoje, culturalmente, a gente imagina uma violência física somente, né? Mas a violência, ela é toda uma ação ou omissão que causa sofrimento ao acolhido, ao idoso, enfim, né? Você fala de idoso, no geral, não só nos nossos, né? Então, culturalmente, as pessoas acham que é só uma agressão, dar um tapa, dar um chute, enfim, né? Mas a violência contra o idoso, ela vem de várias formas, né? A violência física, aquele empurrão, aquele chute, aquele pegar na mão e apertar e falar: você vai sentar aqui, você vai ficar aqui e aqui que você vai ficar, porque é assim né, que a gente vê a violência física. E também existe a violência financeira, que isso está muito. Eu acho que a Vilma pode falar melhor também depois, né, Vilma? Assim, tá muito comum hoje, né? A violência É muito financeira. visível, né? Porque a gente vê isso lá pelo lar, né? Assim, os idosos chegam, né? Um possível acolhido, enfim, a gente faz toda uma entrevista, enfim.
e a gente vai ver o salário dele, ele já não tem mais um salário. Ele tem financiamentos, né? Por quê? Porque ele sofreu uma violência financeira. Ele foi obrigado a assinar alguns documentos, ou talvez até mesmo ele não foi consultado que iriam fazer esse empréstimo, né? Que é o Na maioria das relato vezes, que a né? gente vê, né? E tem a negligência, a violência que é negligente também, que é aquela violência que você abandona o idoso ali em casa, né? E você deixa em casa sem comer, sem banho, sem medicação. É uma violência também isso, se caracteriza como negligência, né? E nós temos também a maior violência que eu acho que o idoso sofre hoje, tanto assim, familiar e enfim, é a violência de não ser ouvido. Essa é uma das maiores violências que a gente vê. Autonomia, né? Exatamente, de não dar autonomia para ele. E ali ele vai debilitando para outra violência, que é a violência emocional, que o Causa, né? Valdecir vai falar isso também, né, Valdecir? Eu acho bacana, me permite, Sim. Lídia, basicamente o que a gente ouve até agora, o que a gente ouviu desde Sabina até aqui, é literalmente nós estamos lidando com humanos. Uhum. E humanos têm medos, Sim, têm tristezas, frustrações. têm alegrias, têm frustrações, Uhum. têm desejos. Então, o emocional também se abala nesse período de tempo também, em qualquer tempo, né? Desde o nascimento até independente da idade. Então, essa violência emocional é muito, muito E Valdecir, quais são esses impactos que no idoso essa violência emocional poderia causar ou que causa? Nós vamos pensar nesses impactos emocionais muito voltados tanto fisicamente como psicologicamente, né? Seja retrair-se, pânico, medo, ansiedade né, falando sobre Freud trazia muito essa ideia de que o que a boca fala, o corpo transparece, né? Então, aquilo que a gente guarda, e aí falando da faixa etária idosa, né, muitos anos de vivências, várias frustrações, calados por algum motivo ou outro, ou até por alguma violência sofrida dentro de casa, de gritos da própria família, de maus tratos, de impossibilidade de ter autonomia, enfim, de tolir mesmo, eh, simplificar ou diminuir os seus efeitos ou as suas, vontades pessoais. Então o impacto que a gente vê nisso é uma diminuição da vontade até mesmo de viver. Então a gente encontra muito essa realidade e, querendo ou não, essa possibilidade, essa realidade pode trazer em alguma doença física também, né. Eh, e aí nós podemos pensar em inúmeras coisas, úlceras, dores de estômagos, não que isso obviamente, Sim. né, mas que pode estar ligado a esse sofrimento emocional, essa Que agressão psíquica. o que eu, assim, vejo é que a pirâmide ela está invertendo, né, nós tínhamos sempre muitas crianças, adolescentes e jovens, hoje nós temos muito mais idosos. E quando nós falamos nos idosos que hoje estão nessa faixa etária de idosos, esse quadro que você trouxe, Valdecir, de opressão, de gritos, de briga, de não autonomia, é um caso que a gente vê muito nos idosos que estão nessa fase de idosos, né? Eu não saberia falar em porcentagem, mas a geração idosa de hoje é uma geração muito sofrida. Eu penso que quando nós formos idosos, né, já estamos assim quase lá, mas quando é diferente, a gente já teve uma faculdade, a gente já teve essa autonomia mais preservada, acesso à comunicação, a poder falar, a poder expressar muito melhor que os idosos de hoje, né. Então eu acho que, acredito, né, que essas violências emocionais, a gente vai para terapia. Eu, quando criança, ouvia que era coisa de louco. Então, esses idosos eram jovens, eram adultos naquela época e não tiveram esses tratamentos. Então, é por isso que a gente se depara, né, com tantos problemas nesse sentido. Assim, quando a gente fala de violência física, não que seja algo fácil de identificar, mas teoricamente seria, né? Mas como foi tratado dessa emocional, muitas vezes o idoso está numa residência e ele é enviado para outra residência. Está na casa de um filho, vai para outro filho. No teu contexto, Valdecir, analisando essa parte emocional, teria algo que os familiares conseguissem identificar que este idoso sofreu uma violência
antes de chegar nesse local, através de alguma forma que ele se tenha como atos, gestos, enfim, teria como essa família identificar? Sinais. Porque muitas vezes, né, se tá na casa do sim. filho, vai para outro, tá na casa de outra pessoa, enfim, teria uma forma de se identificar essa violência emocional? O próprio comportamento fica muito Comportamento. expressivo, né? A pessoa é de um Uhum. jeito, o idoso é de uma forma e ele começa a agir de forma diferente. Ou até marcas específicas falando de violência física Física. falando, né. Mas é notório o comportamento do idoso que sofre alguma violência verbal ou física. Isso aí fica muito claro na convivência. Então, conhecendo a pessoa, seja ela pai, mãe, tio, conhecendo a pessoa, sabendo como ela era, como ela é e como ela está, consegue se identificar com clareza. Dentro desse contexto que o Valdecir colocou, nós devemos, trazer também, assim, nós temos idosos, dentro de um público específico, de um estudo de caso em específico, que ele tá lá no seu âmbito familiar, da sua casa que ele construiu, que adquiriu durante uma vida. Aí algum membro da família, algum filho vai, né, residir com ele para cuidar dele. Isso é muito comum hoje. E esse filho vem com netos, às vezes uma mãe solo, né, e vem para dentro dessa residência, né, mesmo. E muitas vezes, esse familiar, essa filha ou esse filho, ele não tem a noção de que ele está indo morar com o idoso, né. Então ele está se colocando lá. Então a regra é daquela casa, Que é a do idoso, residência que é dele. que é do idoso. E isso vai se tornando o inverso, porque quando se trata, ele chega lá, ele começa, a intervir na alimentação, na forma que é feito, na forma de organizar a casa. A gente sempre tem alguém como referência, né. Eu tenho muitos idosos à minha volta, que é os meus familiares. E minha mãe é uma idosa, assim, empoderada, sabe. É uma idosa muito expressiva. E ela tem a forma dela preparar o café dela, ela prefere aquele coador ainda de algodão, e ela cuida, ela tem todo um trivial com aquele coadorzinho, sabe. E Deus o livre se alguém lavar de forma errada e não colocar para secar do jeitinho certo. Então quando, esse familiar vai para essa residência para cuidar dele, então ele precisa ter esses detalhes, e não é o que acontece. Esse idoso, ele vai perdendo a identidade dentro da sua própria residência. Aí ele tem aquela poltrona que ele gosta de assistir um filme, assistir a novela, assistir um programa, e ele já não consegue mais ficar naquela poltrona. "Ah, essa poltrona já tá, inadequada, já tá fora de moda, vamos trocar". O programa o favorito ele não consegue mais assistir, porque o neto tem que jogar. Enfim, ele vai perdendo a identidade dentro dessa casa. Vai sendo podado, né. Vai sendo podado, e isso é que por causa também, uma violência, ela silenciosa, que ela vai gerando uma depressão, porque ele vai perdendo a autonomia, né. "Poxa, é o meu espaço", ele não se sente mais pertencente a essa E casa, nesse caso vai nesse entrando âmbito. numa É. sensação e numa vivência Uhum. própria de luto, não de De morte, luto, mas de exatamente. perda de coisas tão essenciais e importantes, que era para si, como a própria autonomia, é como se fosse perder a própria vida, né. Sim. Vai perdendo o sentido da vida e vivenciando a dor do luto, que é o sofrimento, a tristeza, a incapacidade, né, o findar da situação. Exatamente. Vilmar, e aproveitando e abordando, quais são os principais direitos que uma pessoa idosa tem? Quando a gente fala de direito, a Sei que gente é muito amplo isso, porque aí vamos puxar, nossa, são né, um né. livro, mas enfim, os básicos, assim, os É. principais. A gente fala porque muitas pessoas não têm essa informação, né? E também muitos idosos conscientes não sabem que têm este direito. Então, acho que é bem importante a gente frisar os mais importantes, pelo menos tentar no Sim. teu contexto, né? Pra A que eles gente saibam. nós não podemos falar do direito, né, se não falar do direito já assegurado pela lei federal, né. Todo direito ele tem que estar, linkado a uma lei. E a nossa principal lei que assegura, né, a nossa nação, que é a Constituição Federal de 1988. Mas lá, pós-guerra, né, já teve ali na Declaração dos Direitos Humanos, né, que ele já declara esse direito universal. Então ele está quase um século. Depois vem a Constituição Federal, aí nós temos a Política Nacional
do idoso, né? O Brasil, ele é percussor, o Paraná, ele é percussor dessa política, né, da pessoa idosa. E nós temos maior orgulho de falar disso, que nós fazemos parte, né? Que é uma pasta que nós trabalhamos. E trabalhamos com louvor, não é mesmo? E nós também temos ali a nossa Bíblia, né? Que é a nossa referência, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, né? No qual é assegurado o direito à vida, ao convívio social, à saúde, ao atendimento prioritário, repartições pública, privada, o direito à convivência familiar, né? Essa convivência familiar, nós como assistente social, a gente está sempre ali tentando fortalecer esses vínculos afetivos e sempre vamos tentar fortalecer o vínculo afetivo entre os familiares, né? Porque quando se rompe um ciclo afetivo, é porque houve uma violência, não é mesmo? E nós precisamos preservar isso, né? Isso interfere na saúde da pessoa idosa, né? É o direito à moradia, uma moradia digna. Ele é idoso, mas ele precisa ter acessibilidade dentro dessa residência. Será que ele está tendo? As construções que é construída hoje, as casas. Será que estão pensando na acessibilidade? Será que está pensando na pessoa idosa? Né? Porque nós já somos um país praticamente, né, que estamos envelhecendo e aceleradamente. Então a gente precisa pensar nesses detalhes. Eu acredito que todos temos que ter o olhar, e é a nossa obrigação, né? Nós como comunidade, como família, como Estado, como profissionais, né, que fazemos parte de uma equipe multidisciplinar de uma instituição de longa permanência, nós devemos ter esse olhar para preservar e assegurar o direito da pessoa idosa. Mas e aí, Vilma, que, né, no complemento dessas normas, né, que você coloca, né, do Estatuto do Idoso, entra aí em jogo um grande complemento que é o Conselho, né, o Sim. Conselho Municipal O conceito idoso. dos Direitos do Idoso, né, que estão aí para orientar, para uma espécie de, entre aspas, fiscalizar, né, todo esse Fiscalizar as procedimento, né? instituições, né, de longa As permanência, instituições de longa todo esse permanência, trabalho. então muito, né, a gente vai seguindo, né, o conselho, temos a cadeira lá no conselho, né, junto com outras entidades a quem a gente sempre até conclama que participem, né, do conselho, Sim. porque é ali que saem E é uma rede de apoio uma também, rede né, de apoio. para a pessoa idosa, o Conselho Municipal de Direitos e Defesa. Lídia, aproveitando essa parte da saúde, existe uma maneira, uma forma, por exemplo, de um idoso que não consegue ir até uma unidade de saúde básica, de ser atendido, de receber essa assistência no município? Como que funciona isso? Por exemplo, ele mora no interior ou, enfim, né, acamado, até mesmo acamado, e não tem uma rede de proteção tão grande. Como que ele pode ter essa assistência de saúde? Existe algo que é feito? O que hoje o município oferece? Então, a nível municipal tem a estratégia de saúde da família, né? Então, essa estratégia de saúde da família é composta também por uma equipe multidisciplinar. E tem toda uma fiscalização pelos ACS, os agentes de saúde, né? Então, o agente de saúde vai na casa, primeiramente, e vai fazer toda uma avaliação, um levantamento de quantas pessoas moram naquela casa, quais as dificuldades que eles têm. Aí, esse agente vai levar para a enfermeira, né, da unidade básica de saúde. E todo bairro, município, enfim, eles têm uma estratégia de saúde da família. Ele vai levar toda essa demanda lá e a equipe vai se reunir e ver o que vão fazer, né? Então, assim, a equipe precisa ir lá, precisa ser assistido. Se a equipe não for, ele pode estar indo em qualquer unidade básica de saúde e passando, né, até um vizinho, entender, Sim. né, que o idoso precisa, não só o idoso, uma família no todo, né? Sim. Aí ele pode estar indo lá e falando, denunciando, ou enfim, pedindo uma ajuda, que a estratégia de saúde da família vai. O médico vai lá na casa, vai ver esse paciente, esse idoso, essa família, enfim, e vai ter as atitudes deles, encaminhar, né, por um profissional adequado, vai dar toda assistência, porque existe, e a população deve exigir isso, né? Política pública. Exatamente. E é dever do município estar indo a domicílio assistir toda essa família, não só o idoso. Hoje a gente está falando do idoso, mas às vezes tem até uma criança que precisa, uma mulher que está precisando, uma adolescente que está precisando, né? Sim. Então a estratégia de saúde da família é para isso.
E já, você recorda esses dias que nós falávamos com o secretário da Saúde no lar, e ele comentou, e que também é importante, eu acho que para a população, assim, de Pato Branco, né, que às vezes não tem esse conhecimento, mas inclusive camas hospitalares, né? Exatamente, sim. Então o município oferece, né, camas hospitalares. Eu participo, né, juntamente com a Nelly, da cadeira do Conselho Municipal de Idoso, então eu sou suplente da Nelly, que é a nossa secretária, e nós falávamos também em uma das nossas reuniões sobre essa assistência da saúde. Ou seja, o idoso precisa de oxigênio, a família fala, meu Deus, é caro. A saúde disponibiliza. A Tem saúde orçamento disponibiliza para isso, né? fralda, a saúde disponibiliza camas hospitalares, né? Além do atendimento do médico ir, da ACS ir, né? Até mesmo fisioterapeuta na própria residência. Então, é a título de informação mesmo, né? O nosso município é um município, falando de Pato Branco, que é o que a gente conhece, né? Mas é um município, assim como a Vilma falou, somos agraciados, somos aí Agraciado. é, é, precursores, né? A cidade amiga do idoso. Então, o município faz muita coisa, como você bem disse, né? Na saúde como um geral, não precisa necessariamente ser idoso, mas assim, na nossa pasta, sim, tem muito acesso, tem muita. Basta, acho que aí é buscar diretamente, eu não sei, vocês sabem dizer melhor se assistência social ou a saúde direto, eu não sei o que seria o ideal. Na área da saúde é a A Secretaria de Saúde. É é. saúde. Na área da assistência social é a Secretaria de Assistência Social. O próprio Conselho da Uhum. Saúde, assim como Isso, o Conselho do Idoso, Sim. o Conselho da Saúde. Aí lá na saúde vai ter assistente social, vai ter toda uma equipe multidisciplinar, que nem a Lídia falou, para atender Focado. essa pessoa. E aí, se a Idosa. equipe da saúde verifica que precisa de alguma coisa no âmbito da assistência social, aí chama o pessoal da assistência Sim, social. é encaminhado, né? Implementar, né? Via sistema mesmo. Sim. Vilma, como que uma pessoa pode denunciar uma violência contra um idoso? E quando que pode se caracterizar uma violência para se fazer essa denúncia? Tem algum órgão competente? Por exemplo, o meu vizinho está sofrendo uma violência. Eu escuto gritos, eu vejo que de repente não tem uma assistência durante um longo período do dia. Aonde que eu, Luana, posso ir para estar fazendo essa denúncia? Nossa, nós temos vários órgãos, né? Nós temos o Disque 100, que a pessoa pode estar ligando o celular, ela não precisa identificar, ela pode fazer a denúncia anônima, pode fazer também, declarar, né, que ela está fazendo a denúncia com o RG, CPF. Ela vai ter uma devolutiva, né, se ela declarar, fazer uma denúncia declarada. Ela pode denunciar também no 156, que é ali da prefeitura, que é a ouvidoria, né, que essa denúncia cai direto no Conselho, Conselho Municipal de Direitos e Defesa da Pessoa Idosa, que vai verificar os fatos, tá? E também tem outros órgãos, 192, você pode ir presencialmente até a delegacia também, da Polícia Civil, fazer a denúncia. Então, você não pode ficar, não denunciar, você tem que denunciar. Aquele que presencia, né? Ele vai estar sendo conivente também e vai ser responsabilizado tanto quanto está cometendo a violência. Então, precisa denunciar, tá? Porque às vezes você não denuncia e a violência pode gerar uma morte. E aí? Como é que você vai com a consciência, né? Sim, claro. Então, assim, tem que denunciar, pessoal. Tem que denunciar mesmo. Indo agora um pouco para a parte mais jurídica da nossa conversa, Leila, a que ponto e quais são as responsabilidades da família, num contexto geral, com essa pessoa idosa? Que a gente citou ILPIs, né? Estamos à presença da instituição do Lar São Francisco de Assis, mas assim, o que a família é responsável? Até onde que ela responde, que não responde? Você consegue explicar um pouquinho melhor para nós essa situação? Aí nós chegamos em umas linhas paralelas bem tênues, porque ao mesmo tempo, como nós falávamos já no início, a abertura aqui do Sabino, de que alguns familiares abandonam, né? Ou então nós temos alguns acolhidos que têm familiares, mas que esses familiares não querem manter o convívio. Até onde vai a responsabilização do familiar pelo cuidado do idoso? Legalmente, juridicamente falando, ele é responsável por todos os elencados
no Estatuto do Idoso, que vem aí da Constituição Federal, que tem que garantir o direito à saúde, à dignidade, Convívio familiar. ao convívio familiar, todos que a Vilma já citou, né? Isso seria a obrigação primária, de primeira mão, de primeiro grau da família. O que acontece? Muitas famílias, elas não são estruturadas. E elas não conseguem, seja psicologicamente, financeiramente, fornecer este suporte. Ou ainda emocionalmente. Porque existem muitas famílias que elas são famílias de sangue, mas não famílias de vínculo. E aí, né, o nosso psicólogo, a Vilma também, enquanto assistente, sabe o quanto nós temos lá no lar. Que esses idosos que hoje a gente olha e que fala que bonitinho e que queridinho, um dia não foi assim. Um dia ele gritou com o seu filho, um Tem uma dia ele história por trás, maltratou, né? Ele né? cometeu violência também. Ele né? também cometeu violência. Então vamos lá pela lei de, né, olho por olho, dente por dente. Então, porque meu pai gritou comigo, eu vou gritar com meu pai, eu vou abandonar. Aí é uma questão muito pessoal de cada familiar. Mas, para os olhos da justiça, chega a um limite, por isso que eu falei que são duas paralelas tênues, que o direito desta pessoa, desse familiar, também tem que ser garantido. O direito dessa pessoa não querer o convívio, porque aquilo traz marcas, mágoas, tristezas, também deve ser garantido. E é aí que entra, então, o poder público, né? Que entra a sociedade. E aí entra o poder público municipal, estadual, federal, né? E que vem, então, para a assistência social, vem para as LPIs, lá no lar mesmo, quantos casos nós temos de idosos que vieram via Ministério Público. E acreditem, não foi falta de assistência social do município ter tentado, assistência social do próprio MP ter tentado, né? De fato é que às vezes se vislumbra que a melhor coisa para ambas as pessoas, né? Tanto o idoso como o outro familiar, é que o idoso fique em uma instituição de longa permanência, Para sua própria segurança, né? para a sua própria segurança. Aproveitando um pouco, como que é a forma de acolhimento? Vocês fazem uma entrevista Sim. perante a equipe? Quais as abordagens que vocês fazem para um acolhimento, um novo acolhimento no lar? Como que funciona essa dinâmica? Esse acolhimento, a gente recebe um telefonema ou via assistente social, né? Uhum. E aí nós vamos estudar o caso, nós, em equipe multidisciplinar, junto com o presidente, né? Com a vice-presidente sempre, com a coordenadora. Aí nós vamos estudar o caso, nós vamos entrar em contato com a família e a família vai nos passar tudo por que quer, né? Colocar esse idoso numa ILPI, o que está acontecendo, quais comorbidades esse idoso tem, tudo, saber tudo, né? O histórico todo, o histórico geral do idoso. Aí nós vamos sentar e vamos conversar se a gente consegue acolher esse idoso, se a gente precisa fazer uma visita domiciliar. Nós também vamos, né, Vilma? Verificar também se temos vagas, né? Exatamente, Depende da né? Se tem vaga comorbidade. disponível, vai ficar na fila, alguma coisa assim, né? A Se gente esse vai idoso realmente ver, quer ser institucionalizado. se é do querer dele, se ele tem noção de onde ele está indo, se a família já conversou com ele, que é muito importante a família estar conversando com o idoso e falar o porquê. Porque, assim, quando ele sai do âmbito familiar dele e ele vai para uma instituição, por mais que ele tenha toda assistência multidisciplinar dentro da instituição, a probabilidade dele debilitar é bastante. É igual a Vilma falou ali antes. A pessoa fica idosa, o filho quer levar para casa dele, porque vai ser melhor no ponto de pensar vista do dele, filho, né? no ponto de Melhor para vista ele do filho. cuidar do... Ai, vai ser melhor aqui. Não. Assim, e isso é estudo, é científico, assim, tirou o idoso do âmbito familiar dele, a probabilidade dele debilitar é grande. Então, é o filho que tem que ir para casa do pai cuidar, né? Ai, essa sua poltrona, pai, tá muito velha, vamos trocar, igual a Vilma falou. Não, é aquilo ali que ele gosta. E é um Ele direito gostava, adquirido em lei federal. Ele sempre tinha a hortinha dele lá, ele cuidava. Não, pai, agora você vai cair. Ele deve
É O filho respeitar a deve autonomia, respeitar o né? filho. Respeitar a autonomia. Autonomia. Exatamente, ele que É o tem que ter desafio, né? autonomia. Porque é ali que você vai podando aos pouquinhos. Antes ele ia um pouquinho para a horta, mas agora não dá mais para ele ir. Não, ele pode ir, diminuir o tempo e ter um cuidado com esse idoso, né? Por quê? Porque ele está sendo violado os direitos dele, Sim. né, Vilma? Eu acho que é a palavra, assim. E aí ele vai ficando, né, debilitando. E daí o filho vai ver, nossa, hoje o meu pai está muito quietinho. Mas por que ele está quietinho? Porque ele não foi para a horta, porque ele não está mais na poltrona dele, porque ele não está mais na casa dele, A violência né? Então tem que silenciosa. ter esse cuidado, Uhum. tem que trabalhar muito isso, né? É, e Mesma Pois é. coisa quando nós acolhemos o idoso. O que a gente fala lá né, na entrevista com o familiar? Olha, não tem problema, né? Porque o familiar também se culpa muito de deixar o pai ou a mãe, enfim, lá, né? Lídia, me perdoe, Vilma, me perdoe, não era isso que eu queria. Mas a gente entende a família também. A família, o cuidador também se cansa. são várias histórias, né, por Exatamente. trás do idoso, Isso. não E somente isso é a dele. estatística. Hoje o cuidador está adoecendo mais do que o próprio idoso. Porque é cansativo? É cansativo, claro que é. Aí ele leva para a instituição, ele pede desculpa para nós, mas a gente entende super bem. Mas o que a gente pede? Para quem deixar o idoso lá com nós, venha buscar para almoçar, venha buscar um fim de semana, que isso vai fazer bem. O idoso não vai sentir que ele está sendo abandonado, porque é igual eu falei, a maior violência hoje contra o idoso é o abandono, ou não Sensação deixar de falar, né, não ser ouvido. Então é isso. E nós, enquanto equipe, a gente sempre orienta a família, né? Olha, não tem problema, né? É isso que vocês querem. A gente conversa muito com o idoso, né? Se é isso E que ele dentro do quer. lar se existe ele vai. isso, né? Após, mesmo Sim. após o acolhimento, Sim. também vocês, como Aham. profissionais, cada um em sua área, Protocolo. fazem esse acompanhamento, né? Isso. Porque, como não é fácil para a família, mas também para o idoso que está saindo, de repente, Exatamente. de um âmbito que, aos nossos olhos, seja ruim para ele, né? Em termos de não ter um atendimento e tudo mais, também ele vai, né, chegar tristinho e tudo mais. Eu Sim. acho que o Valdecir aí pode E só um explicar melhor minutinho. essa situação do acompanhamento da parte psicológica mesmo, né? Durante, assim, os meses, durante a semana, o cotidiano, nós temos muitos idosos que ficam lá, tristinhos, às vezes chorosos. Aí eles querem o familiar e lembra, né? É um adulto que envelheceu, né? E passa por todos os processos, né? Imagina tantas emoções que estão ali, né, Valdecir? Quantas lembranças, tantas frustrações, tantos assuntos mal resolvidos, né? E eles lembram de tudo isso. Às vezes quer falar com o filho, com o neto, com uma amiga. E muitas vezes nós proporcionamos isso para ele. Ligamos para o familiar, para o filho, fazendo chamada de vídeo. Mesmo que eles tenham baixa visão, mesmo que eles não consigam baixa audição. Às vezes um só babuceia, não consegue falar as palavras. Mas a gente consegue ainda proporcionar um momento de interação com o familiar. Pra ele não se sentir tão, né, debilitado. Emocionalmente, né, É Valdecir? importante que isso Uhum. aconteça também, mas dentro desse processo de entrevista que a gente faz para acolhimento, pensando nesse caminho, a gente vai olhar, embora a gente engloba tudo nessa fala, né? Quando a gente vai olhar para o idoso, a gente vai falar da subjetividade dele, né? Olhar para ele. Por isso a nossa visita até lá. Olhar como é que ele está emocionalmente, como é que está a fala dele, como é que está a memória dele, como é que está a questão física dele, como é que ele está se sentindo por sair de casa e ir para um lar, por exemplo, ou sair para ir para a casa de outro filho. A gente também faz essa construção com a família até da possibilidade de ele ficar, né, se não existiria uma outra forma. O último estágio é que a gente acolhe, mas tenta encontrar formas de mantê-lo com a família. Então É o enxergar direito dele ainda, né? enxergar essa subjetividade. Então, nesse processo, particularmente, eu avalio e observo muito essa fala, a questão de memória, quanto à questão patológica de algum tipo de ansiedade, depressão, algum pânico, algum medo. Como falei antes, é humano, sente, né, sua subjetividade, teve as suas vivências. Claro que naquela visita será de uma forma, na segunda ou na terceira ou na quarta, todas elas terão a sua realidade, com algum ponto individual. E sendo admitido, estando conosco, acolhendo no lar, vindo conosco, existe esse processo de acompanhamento para a adaptação. Aí sim, com testes psicológicos mais aprofundados, acompanhamento para que ele interaja com os outros idosos, tente se vincular. E lógico, os primeiros meses aí, jogamos 30, 60 dias, 90 até para alguns até hoje se adaptando, mas com mais facilidade,
mas nesse primeiro momento leva um certo tempo para se vincular. Exatamente por tudo aquilo que as minhas colegas falaram, né? Tinha poltrona, tinha a sua hortinha, tinha o seu apego emocional pelas coisas, seja coberta, seja Uhum. boneca, né, Casa gente? em si, Vocês né? sabem mais do Estrutura. que ninguém, a casa Saudade. que lutou uma vida inteira para Pra construir. construir e vai deixar, né, e vai se perguntando, vai se questionando: "Poxa, eu criei 2 filhos, 3 filhos e nenhum vai me cuidar agora". Então tudo isso a gente acolhe e dá o suporte para ao longo do caminho ele ir se adaptando, entendendo que ele não é excluído, ele está sendo e aí volto para aquela fala que é diferente ter família e ser família, né, a gente faz Exatamente. essa diferenciação, esse acolhimento com mais carinho, com mais responsabilidade. E claro, levando em consideração também aquilo que a Leila falou, a realidade de cada um, né, às A vezes a história, né? família não tem essa estrutura toda financeira, emocional e como um todo para acolher. Então a gente busca dar desde o olhar, desde o acolhimento, desde do acolhimento até os testes, até os remédios, até as ligações, Uhum. o maior suporte possível. Eu vou descer, até assim, a gente olhando para os acolhimentos, né, para os acolhidos, a história do acolhimento, você vai perceber, assim, aqueles idosos que tiveram uma adaptação mais rápida, que tiveram uma adaptação mais tranquila, foi aquela em que houve um envolvimento maior da família no Família. momento. A família já vinha preparando, talvez, aquele Sim. acolhimento com o próprio idoso, Uhum. né, na sua casa, no seu lar, vinha preparando esse acolhimento, né. Então a gente percebe, se olharmos aqui um a um, caso a caso, a gente vai entender e poder ver bem essa diferença. Dói muito, né, e muito dolorido, às vezes, que eu atendi o telefone e um filho falou assim: "Como é que eu faço para deixar um idoso aí?". Quer dizer, não é deixar um idoso aí, né, não. Estamos falando de vida, né? Não é o Estamos objeto, falando de né? uma vida, né, nós estamos falando do seu pai, estamos falando do seu avô, da sua avó, né, então certamente esse é um idoso que talvez esteja uma ruptura muito grande da família para levar para a ILPI. Esse talvez seja um idoso que, vai ter um período de adaptação mais longo, mais demorado, Sofrimento, um né? sofrimento maior, Ele vai decair né, mais também. vai decair, né, então esse vínculo, essa relação da família, no momento do acolhimento, que a Vilma ali de falar, é muito importante. Eu ia até chamar, Sabino, a tua ajuda para a gente aclarar, porque a Lu, né, chamou e a Vilma, a Lídia e o Valdecir comentaram como é o processo do acolhimento. Mas é importante que a gente também traga à tona que o Lar São Francisco de Assis, ele acolhe mediante pessoas de fato em estado de vulnerabilidade, né. É diferente de um lar particular, que nós temos alguns já aqui na nossa cidade, e que, né, o familiar paga para ficar. Então, assim, o nosso lar é institucional, é filantrópico, e nós então seguimos essas características, né, de não ter realmente condição financeira de cuidado com esse idoso, ou então, emocional, né. Geralmente a financeira e a emocional elas vêm agregadas, porque se a pessoa tem financeira, mas ela não tem emocional, o idoso vai para uma casa de acolhimento particular, né. Então isso é muito importante, e 90% dos nossos casos aí na nossa direção, né, Sabino, vem via assistência social do município, via rede, né, que a gente chama, ou MP. Como que o Lar São Francisco de Assis, a dia de hoje, sobrevive? Tem. A sustentabilidade? Como que ele se mantém? No dia de hoje, nós, nos mantemos com o que é regulamentado também pelo Estatuto do Idoso, legislação federal, e o nosso estatuto interno, que 70% do benefício do acolhido, seja ele aposentadoria ou BPC ou pensão por morte, fica para a instituição. Então, para ajudar no custeio. Mas como foi comentado no início, a violência contra o patrimônio tem sido, assim, a emocional e a contra o patrimônio tem sido, em disparada as mais efetivas nos últimos anos, né.
Então, o idoso que deveria ter aí uma aposentadoria de R$ 1.500, muitas vezes chega no lar com R$ 700, né? Então, não dá nem os 70%. As feijoadas que nós realizamos aí, esse ano foi de fevereiro, né? Geralmente é de março, mas é de fevereiro a novembro. Janeiro sempre temos a pizza, a venda da pizza. E os planos de impositivas, as emendas impositivas e as emendas parlamentares que nós temos, as parlamentares dos deputados e as impositivas dos vereadores. Há já uma discussão já bem avançada, inclusive com análise de contrato junto ao lar e o município de Pato Branco, desde maio do ano passado, foi, né, Sabino? Maio do ano passado, Ano passado. que nós iniciamos uma conversa com, naquela época, o secretário da Assistência Social, para que o município formalizasse com a instituição um chamamento público. Saiu um edital há um tempo atrás, nós participamos do certame, fomos vencedores, né, e apresentamos toda a documentação, mas ainda não foi assinado esse chamamento público. Então, hoje, a dia de hoje, nós contamos com esses recursos que eu falei e a ajuda da população, que graças a Deus, né, Pato Branco, a população é muito solícita. Como o lar está, a gente fala, o lar é de Pato Branco, o lar está de portas abertas, nós temos muitos convênios aí, graças à nossa equipe multidisciplinar, com as instituições de ensino de Pato Branco, então com os cursos de fisioterapia, de medicina, de psicologia, de odonto, de direito. Então, esses próprios acadêmicos, além de interagirem, fazerem a parte social com os idosos, também acabam movimentando a parte de doações, arrecadação de alimento, né? E assim nós vamos sobrevivendo. E quando a gente precisa de alguma coisa, campanha no Instagram, nos grupos do WhatsApp. E vamos que vamos, né, Sabino? Ligamos para um, pedimos para outro e vamos sim. Tem também, né, Leila, alguns doadores, né, que É fazem uma verdade. doação por Pix, É né, verdade. aqueles mais assim, que fazem com uma, né, todo mês, Frequência, né, com uma né? frequência, né, todo mês faz. Continue. E tem aquelas Continue. doações espontâneas, né, aquelas doações. Eu vou citar um caso aqui, né, de pouco tempo agora, já nesse ano agora, de um senhor que ele falou: a minha mãe era uma voluntária do lar, assim, muito frequente no lar, sempre, e ela faleceu, e ele fez uma doação, ele chamou as pessoas, em vez de darem flores para minha mãe, façam um Pix para o lar, né? Então ele me chamou pedindo se o lar autorizaria isso, né, que pudesse ser usado dessa forma, né, é o que a gente chama de doações espontâneas, né? Isso acontece Sim. com algum aniversariante, acontece com, nesse caso dessa família, né? São doações espontâneas, mas diante do desafio de manter o lar, a gente não pode ficar aguardando de olho na despesa, de olho no Pix que cai, porque você tem que ter primeiramente a sustentação, para depois. Isso é um complemento, essa doação, porque você não sabe, é espontâneo. Até porque se nós, né, ficássemos com esse olhar, Sabino, nós estaríamos aí infringindo a legislação. Sendo Estaríamos negligente. sendo negligentes, né? Eu brincava no começo né, no início lá atrás, quando a gente começou, o meu medo maior que me tirava o sono era pensar que amanhã eu não tinha alimento para dar para os idosos, ou não tinha uma medicação, ou não tinha alguma Cuidador. coisa, um cuidador, pagar um profissional, né? Então isso tirava o sono, né? E claro, ainda é uma preocupação, né? A gente se preocupa muito com isso, mas graças à solidariedade da comunidade, né? Pato Branco tem uma solidariedade muito grande, e muito também, né? Você constrói Sim. isso com essa relação com a solidariedade. Toda vez que você faz um trabalho sério, um trabalho transparente, uma diretoria comprometida, um conselho fiscal atuante, que olha mensalmente para o lar com um olhar de conselho fiscal, né, que fiscaliza com esse olhar. Então isso
dá um pouco de condições mais para a gente buscar essa sustentação que você se referiu. Bom, pessoal, então continue doando. Doe muito. A gente não podemos não deixar de não falar, né? A institucionalização do idoso é o último recurso. Quando não tem mais nada, o que fazer, sabe? É a Nós institucionalização. temos, né, Vilma, o CREAS, o CRAS, que também podem, são né, as as redes de pessoas podem apoio. estar procurando, São as redes são de redes apoio, né? que auxiliam, tem assistente social sim, também sim, disponível, né, para sim. estar auxiliando. Sim, Porque muitas vezes a gente fala também de famílias que não têm esse conhecimento, Sim. né? Que é complicado. Tem A gente fala, de repente, ajuda, do né? pai e de uma mãe que tem 2 crianças e tem um idoso dentro de casa. Tem que sair para trabalhar, buscar o Tem seu quem cuida. recurso aí mensal, tem as crianças e também não sabe aonde procurar. Então, é importante as pessoas saberem que o nosso município, Tem né, uma rede de tem apoio. essa E uma assistência. rede de apoio de excelência. Bom, pessoal, assunto tão importante, ficaríamos horas aqui conversando, mas infelizmente não dá. Pediria para que cada um de vocês, então, deixasse uma mensagem para essas pessoas que irão nos ouvir, de conscientização mesmo, né, do que toca o coração e que faz a gente acordar todos os dias e ter esse ânimo de trabalhar por essas crianças grandes que nós temos. Valdecir, a palavra é sua. Tem uma frase de um filósofo, Cícero, que diz assim: certifica-te de que és fator de soma cujas vidas participas. Eu acho que essa é uma das grandes frases que podem ser utilizada para quem nos escuta e para nós todos, independente da idade. O idoso necessita de vinculação, carinho, como qualquer humano, toque, atenção, ajuda, escuta, proximidade. Então, ser soma é importante para o idoso também. Bom, eu adoro liberdade, né? Eu vou ser uma idosa que eu vou escolher o lar, eu vou criar o lar onde eu quero estar, né? Se vocês quiserem fazer parte, né? Com Eu piscina, vamos frisar que vai ter sim. piscina no lar dela. Piscina aquecida, com a equipe para trabalhar. Então, assim, tipo assim, o idoso, ele é precioso. Ele é um jovem, um adulto que passou por todas as experiências, cada um tem sua história, tanto ruim quanto boa, não importa, né? Temos que respeitar, né, cada um das suas individualidades. E respeite o idoso, administre o seu familiar, o seu ente querido, sem tirar a liberdade dele, sem tirar o que eu quero. Eu quero comer isso hoje, eu quero ir ali. Administre com segurança. A gente sabe que não é fácil, mas procure preservar a autonomia do idoso. Por isso é vida. Quando nós tiramos essa autonomia, ele vai degredir. Então, autonomia. Eu vou deixar uma frase bem curtinha assim, mas é uma frase bem reflexiva assim pra gente pensar. Então, envelhecer não é você acrescentar anos à vida, é você acrescentar vida aos anos. Então, vamos pensar um pouquinho. Leila? Bom, enquanto jurídico, eu não posso me abster de deixar algo que conscientize a todos com relação aos maus tratos, né? Nós aqui, o nosso objetivo é que os maus tratos não aconteçam. Mas, dentro do nosso direito penal, nós temos penas de 2 meses de reclusão a 12 anos de reclusão a quem comete agressão ao idoso. Não se trata da pena de reclusão. Se trata de você estar cometendo a agressão a uma pessoa que tem poucos dias. A frase que a Lídia falou. Então, não se sabe se serão mais 10 dias, 10 meses ou 10 anos. Eu costumo, quando nós recebemos alguma instituição, alguém no lar, eu falo, todas as instituições merecem e precisam de apoio. Mas eu copiei a frase da nossa coordenadora, a Luana, que não me cobre direitos autorais. Tá As gravado. crianças, elas têm uma vida longa. Elas ainda podem escolher o que viver. Elas ainda podem pensar no seu futuro. Esses idosos,
eles já viveram. E vem daquela geração que nós falávamos antes, que era muito mais rígida, que era muito mais difícil e que talvez as ações que tiveram não foram as melhores. E que os dias que eles têm hoje são para se redimir, para repensar, para voltar atrás. Então, não agrida a quem já tem tão pouco. Cuide, proteja e tente ser melhor se você não concorda com a ação que ele teve. Com a palavra, nosso presidente. Eu queria concluir, então, esse nosso momento, esse nosso podcast, voltando um pouco, né, dos impactos que o lar, como instituição, ele causa, né? Fazer um breve... internamente, né? Internamente, todos nós que circulamos com maior ou com menor frequência, circulamos pelo lar, diariamente nós somos impactados pelos nossos acolhidos. Impactados por histórias, né? Por suas histórias que eles nos trazem, impactados pela sua fé, pela sua perseverança, enfim, pela sua esperança, né? Então, um olhar de um idoso naquele momento, ele impacta muito na gente. E esse impacto que eles causam em nós transcende as paredes, transcende os muros do lar. Eu acho que a gente consegue levar para a comunidade, levar para os familiares, impactar a comunidade com isso que a gente consegue fazer. É claro que somos uma pequena gota de água no oceano, né? Somos uma pequena essência do que ali fora ainda precisam e o ano a ano a gente vem percebendo essa mudança, essa questão de aumentar essa necessidade. Mas o importante é que a gente consegue impactar na vida desses acolhidos, impactar nos seus familiares, impactar na comunidade, né? E deixar como um legado, como um modelo, algo que a gente fez, se doou, porque como foi falado aqui inicialmente, somos voluntários, nos doamos, para que possamos, né, fornecer e deixar esse período de vida dos nossos idosos com muito mais qualidade de vida. Eu penso que todos nós desejamos ficar idosos. Todos nós desejamos, Com certeza. né? Mas não apenas somar anos não apenas somar anos, não apenas acrescentar anos na nossa história, mas sim trazer, né, que esses anos a mais venham com qualidade de vida, venham com dignidade, venham com respeito. Então é isso que a gente proporciona, é essa empatia que a gente tem com nossos idosos, que a gente quer também que também sejamos assim na nossa velhice. Então, eu desejo, né, em nome da diretoria, do nosso diretor Frei Evandro, ainda faltou, né, complementar aí na nossa apresentação, que o nosso lar, ele é regido pelos franciscanos, por muitos anos o lar foi regido pela Sociedade Vicentina, e alguns anos agora pela Fraternidade Franciscana, né? Então, em nome do nosso diretor Frei Evandro e de toda a diretoria, o nosso conselho fiscal, agradecer essa oportunidade, agradecer esse momento, desejar que o junho, né, o junho violeta, o mês de conscientização, seja apenas uma data que, quem sabe, lá no futuro não precise nem se celebrar isso, nem se ter essa conscientização, porque ela vem ao natural, né? Que não haja necessidade de ter uma conscientização, porque já essa conscientização seja natural, e desejar, né? E deixar, né, as portas do lar aberto a toda a comunidade, né, para
visitas para conhecer um pouco mais da nossa missão, a missão que nos foi dada, conhecer do lar, conhecer nossos idosos. E eu tenho certeza que faremos e estaremos construindo um mundo muito melhor. Então, pessoal, chegamos ao fim desse podcast. Agora não como coordenadora, mas como ser humana, gostaria e não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês que estão aqui, Valdecir, Vilma, Lídia, Leila e Sabino, pelo que vocês prestam de assistência, não só para os nossos vozinhos lá no Lar São Francisco de Assis, mas cada família que vocês acolhem, cada pessoa que vocês atendem, cada assessoria como advogada que a Leila presta, ou até mesmo como ser humana, um conselho que dê. Sabino, com toda o seu tempo diminuído, mas que parece que o dia tem 48 horas e consegue atender a todos. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. E vamos encerrar esse episódio de hoje com uma frase, esperando que toque realmente no coração de todos, que envelhecer é um direito, mas respeitar é um dever. Isso aí. Obrigada a todos, pessoal. Espero que aprendam um pouquinho com essas pessoas incríveis que hoje se fizeram presentes.